No verão de 1956, o Atlântico Norte era uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Grandes transatlânticos transportavam milhares de passageiros entre a Europa e os Estados Unidos. Entre eles, navegava o elegante transatlântico italiano SS Andrea Doria, um símbolo do orgulho e da engenharia do pós-guerra. Na noite de 25 de julho, esse magnífico navio se tornaria parte de uma das colisões marítimas mais dramáticas da história moderna. O Andrea Doria havia partido de Gênova, na Itália, rumo a Nova York, com mais de 1.700 pessoas a bordo. Os passageiros desfrutavam de jantares sofisticados, música e do luxo esperado de um dos navios mais belos já construídos. Para muitos, era apenas mais uma viagem tranquila através do Atlântico. Viajando na direção oposta estava um navio de passageiros sueco MS Stockholm. Menor e mais modesto que o transatlântico italiano, o Stockholm havia deixado Nova York com destino à Europa. Como muitos navios da época, ambos dependiam fortemente do radar para navegar nas rotas movimentadas, especialmente em condições de baixa visibilidade. Quando a noite caiu em 25 de julho, o clima começou a mudar. Uma espessa parede de neblina se formou sobre as águas ao sul de Nantucket, na costa dos Estados Unidos. A visibilidade caiu drasticamente. Navios na região reduziram a velocidade e começaram a navegar com mais cautela através da névoa densa. Na ponte de comando do Andrea Doria, os oficiais observavam atentamente as telas de radar. Um eco distante apareceu. Outro navio se movendo em sua direção. Ao mesmo tempo, na ponte do Stockholm, operadores de radar também detectaram uma embarcação se aproximando através da névoa. O radar ainda era uma tecnologia relativamente nova para muitas tripulações na década de 1950. Ele podia revelar a presença de outro navio, mas interpretar com precisão o curso e a distância exigia experiência e julgamento cuidadoso. Nesse caso, pequenos erros de interpretação acabariam levando a um erro catastrófico. No Andrea Doria, os oficiais acreditavam que o navio que se aproximava passaria com segurança pelo lado esquerdo. No Stockholm, porém, a tripulação interpretou o radar de maneira diferente. Eles acreditavam que o outro navio passaria pelo lado oposto. Ambos os navios ajustaram levemente suas rotas, cada um esperando que o outro seguisse uma direção previsível. Mas, escondidos pela névoa, os dois gigantes do oceano estavam, sem saber, se aproximando cada vez mais. Os passageiros a bordo de ambos os navios não tinham ideia do perigo crescente. Nos salões de jantar, pessoas riam e conversavam. Nas cabines, viajantes se preparavam para dormir. Lá fora, a noite no Atlântico permanecia silenciosa, envolta em uma espessa névoa cinzenta. De repente, formas começaram a surgir através da névoa. Na ponte do Stockholm, os oficiais de repente perceberam a terrível verdade. Um grande navio estava diretamente à frente. Estava muito mais perto do que o esperado. Ordens foram gritadas, as máquinas foram colocadas em reverso. Mas já era tarde demais. Às 23h10, a proa reforçada para gelo do Stockholm atingiu violentamente o lado do Andrea Doria. O impacto rasgou profundamente o lado de estribordo do transatlântico italiano. Placas de aço se dobraram e se abriram quando os dois navios colidiram com enorme força. A proa do Stockholm abriu um enorme buraco no casco do Andrea Doria, atravessando vários convéses. Cabines foram destruídas instantaneamente. A água de mar começou a invadir o navio. A bordo do Andrea Doria, passageiros foram arremessados de suas camas. Vidros se quebraram, móveis deslizaram pelos pisos enquanto o navio se inclinava de repente. Tripulantes correram pelos corredores avaliando os danos. A situação rapidamente ficou clara. O transatlântico havia sofrido uma ruptura catastrófica abaixo da linha d'água. Em poucos minutos, o Andrea Doria começou a inclinar fortemente para estribordo. A água invadia vários compartimentos e a estabilidade do navio se deteriorava rapidamente. Os projetistas do Andrea Doria haviam construído o navio com compartimentos estanques destinados a mantê-lo flutuando após danos.
Mas a colisão abriu muitas seções ao mesmo tempo. Pior ainda, a inclinação repentina impediu que alguns botes salva-vidas de um dos lados fossem lançados. Descontado o caos, a tripulação agiu rapidamente para enviar sinais de socorro. Operadores de rádio transmitiram chamadas urgentes de ajuda para a noite do Atlântico. Navios em toda a região receberam a mensagem. Entre os mais próximos estava o transatlântico francês SS Île-de-France, que imediatamente mudou de rota e seguiu em direção ao local do desastre. Enquanto isso, no Andrea Doria avariado, passageiros se reuniam nos decks enquanto o navio inclinava cada vez mais. Tripulantes lutavam para organizar a evacuação. Os botes salva-vidas do lado de bombordo ainda podiam ser lançados ao mar. Um a um eram preenchidos com passageiros assustados. No Stockholm, a situação era séria, mas muito menos grave. Embora a proa tivesse sido severamente danificada, o navio permanecia estável. Sua tripulação imediatamente começou a preparar operações de resgate. Através da névoa, o Stockholm lançou botes e começou a recolher sobreviventes da água e dos botes do Andrea Doria. Logo, outros navios chegaram ao local. O transatlântico Île-de-France, um dos maiores transatlânticos do mundo, aproximou-se com poderosos holofotes iluminando o oceano escuro. O resgate se transformou em uma impressionante demonstração de cooperação internacional no mar. Passageiros foram transferidos dos botes salva-vidas para os navios de resgate. Tripulações trabalharam toda a noite em condições difíceis, guiando pessoas em segurança para longe do navio que afundava. Apesar da magnitude da colisão, a evacuação foi surpreendentemente eficaz. Centenas de pessoas foram resgatadas em poucas horas. O Andrea Doria continuava a inclinar cada vez mais para estribordo, enquanto a água invadia profundamente o navio. Ao amanhecer, o outrora profundo transatlântico italiano mal permanecia à tona. Navios de resgate cercavam o navio moribundo, recolhendo os últimos tripulantes e passageiros. Quando a manhã do dia 26 de julho começou a clarear, o Andrea Doria estava quase completamente de lado, abandonado no Atlântico. Finalmente, após quase 11 horas de lenta luta contra o mar, o grande transatlântico italiano chegou ao seu momento final. O Andrea Doria tombou completamente de lado e desapareceu sob as ondas. O naufrágio marcou o fim de um dos transatlânticos mais belos já construídos. Incrivelmente, o desastre não resultou na enorme perda de vidas que muitos temiam. Graças à rápida resposta de navios próximos e ao esforço coordenado de resgate, a maioria das pessoas a bordo sobreviveu. Ao todo, mais de 1.600 passageiros e tripulantes foram salvos durante a dramática operação de resgate noturno. O episódio se tornou uma das maiores e mais bem-sucedidas operações de resgate marítimo da era moderna. Investigações posteriores analisaram detalhadamente as causas da colisão. Especialistas concluíram que a tragédia não foi o resultado de um único erro, mas sim de uma cadeia de maus-entendidos. Leituras de radar foram interpretadas incorretamente. Suposições sobre o curso do outro navio estavam equivocadas, e a densa névoa do Atlântico escondeu o perigo até os últimos momentos. A colisão entre o Andrea Doria e o Stockholm tornou-se uma poderosa lição para o mundo marítimo. Nos anos seguintes, procedimentos de navegação e treinamento em radar foram significativamente aprimorados. Autoridades marítimas também introduziram regras mais rígidas para a interpretação de contatos de radar em baixa visibilidade. Hoje, os destroços do Andrea Doria repousam a cerca de 75 metros de profundidade no Atlântico, próximo à costa de Nantucket. Ele se tornou um dos naufrágios mais famosos do mundo, atraindo mergulhadores experientes que exploram seus silenciosos restos. Ainda assim, a história do Andrea Doria não é lembrada apenas como uma tragédia. Ela é lembrada pela coragem das tripulações, pela disciplina dos passageiros e pelo extraordinário resgate realizado por navios de várias nações. Naquela noite de névoa em 1956, o desastre surgiu de repente nas águas escuras do Atlântico. Mas, diante do perigo, a cooperação e a determinação salvaram centenas de vidas.
e a colisão entre o Andrea Doria e o Stockholm se tornou um dos episódios mais dramáticos e inesquecíveis do século XX. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, se inscreva, dê o like e compartilhe.